Essa será a melhor semana da sua vida. Pode abrir a sua Bíblia em em Jeremias. Daqui a pouco vamos em Jeremias capítulo 29. Vamos lá. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim, olha o que é que Deus diz: pois eu bem sei os planos que tenho para vós. Diz quem, gente? Diz o Senhor: planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Todos nós fazemos planos, sim ou não, gente? Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos planos. Eu até costumo dizer que para sonhar não paga para se sonhar. Então sonhe bastante, planeje bastante. A nossa vida é uma vida de planejamento. Nós precisamos planejar mesmo. Tudo que foi feito hoje foi feito a partir de um planejamento. Essa poltrona, por exemplo, que você está sentado, um dia alguém planejou criar uma poltrona como essa. Esse prédio que nós temos aqui, um dia alguém planejou criar um prédio como esse. Essa roupa que você está vestindo, um dia alguém planejou criar uma roupa como essa. Até o mundo, até a terra foi criada a partir de um planejamento. A Bíblia diz que o Senhor disse, Ele disse: façamos, e Ele fez. Depois, na hora da criação do homem, você foi criado. E foi criado por um planejamento. Adão, por exemplo, foi criado por um planejamento. Diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo foi um planejamento. A mulher, por exemplo, foi um planejamento. O Senhor olhou e disse: não é bom que o homem viva só. E agora ele começou a dizer: fale-ei uma disjuntora e tal. Ele começou a planejar. Então a nossa vida, ela é feita de planejamento. Se até Deus planejou e planeja até hoje acerca do ser humano, por que o homem não vai planejar? Por que o homem não vai sonhar? Por que o ser humano não vai planejar com um futuro brilhante, com um futuro de sucesso? Agora, é claro, os nossos planos são planos pequenos, que pode falhar. Possa ser que os nossos planos não sejam os planos de Deus. Talvez aquilo que você tanto planeje, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto quer, não seja aquilo que Deus quer. Quem sabe você quer uma coisa e Deus quer outra completamente diferente. Então entenda bem isso. Ele está dizendo: pois eu bem sei pois bem sei que planos tenho a vosso respeito. Deus está dizendo: eu sei o plano que eu tenho para você. E antes do seu plano ser concretizado, primeiro seja concretizado o plano de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O nosso plano pode ser um plano ruim perante o de Deus, porque aos nossos olhos pareça ser maravilhoso, pareça ser muito bom, mas perante o de Deus, ele ainda é pequeno. Por isso que o Senhor está dizendo que o plano dele é de prosperidade e não de mal. Tem uma versão que fala, a minha versão que eu li aqui, fala de paz. Quer dizer, o plano do Senhor é um plano bom. Aquela versão fala prosperidade, não é do sofrimento, não é da miséria, não é de um casamento derrotado. Não é isso que Deus quer. Porque tem pessoas que falam: se Deus quiser, um dia eu serei abençoado. Se Deus quiser, um dia eu terei um casamento abençoado. Mas o plano do Senhor é de prosperidade, não de mal. Não é um plano ruim. Você está entendendo? Se Deus quiser, um dia eu terei um emprego abençoado, o emprego dos sonhos. Mas o plano do Senhor é de paz e não de mal. Então Deus quer.
É uma palavra, é uma frase desnecessária de ser usada, porque o que Deus quer é a prosperidade para você. Quem está dizendo isso é Ele mesmo, é a palavra do Senhor. Pensamentos ou planos de paz e não de mal. Eu gosto de mudar essa versão. Ela mudou ali e eu gostei que ela mudou, porque eu gosto de mudar essa versão, porque tem versão que fala planos e tem versões que fala pensamento. Quando fala pensamento, eu gosto de viajar um pouco, porque imagina, Deus pensa ao nosso respeito. Imagina, você pensa acerca de seu filho, sua filha, não sei, aquela pessoa que você ama. Você não pensa? Você fala, eu queria que fulano fosse abençoado, eu queria tanto que fulano passasse naquele concurso. E a Bíblia está dizendo que Deus também pensa ao nosso respeito. Deus faz planos acerca de nós, irmão. Aí eu sempre lembro de Davi. Davi estava lá naquele curralzinho das ovelhas, cuidando das ovelhinhas, e Deus planejando um trono para Davi. A Bíblia diz que o Senhor manda o profeta, que era o Samuel, ir até a casa de Davi. Chega na casa de Davi, Davi estava no curral das ovelhas, chega para o pai de Davi e fala, nós só vamos nos assentar à mesa, porque eu vim aqui para ungir o rei, o novo rei. Agora nós só vamos assentar à mesa depois que o escolhido de Deus chegar. Antes, o Jessé, que era o pai de Davi, já tinha trazido até os filhos dele para o profeta ungir. O profeta disse, não é nenhum desses, porque Deus tinha falado com o profeta. Não é esses. E olha que aparentemente o profeta olhava e até pensava, esse aqui é o novo rei. Mas Deus falava, não é esse. Deus estava pensando acerca de um rapazinho que estava lá no curral das ovelhas. Nem imaginava que um dia tinha um trono para ele, mas Deus já estava planejando acerca dele. Deus pensa ao nosso respeito. Então, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando falo o fim que esperais, nós pensamos em um homem que foi muito sonhador, José. 10, 11, 20. José, a Bíblia diz que o Senhor deu aquele sonho a ele linguarudo, contou para todo mundo o sonho. Aí os irmãos, movidos de raiva, inveja, pegou ele, jogou dentro de um poço, e eu fico imaginando ele dentro do poço, nem imaginava o que é que Deus tinha preparado para ele lá na frente, nem imaginava o fim que ele tinha, mas Deus tinha preparado um fim muito promissor. Ele se tornaria mais tarde o governador do Egito, primeiro-ministro do Egito, a maior autoridade do Egito. Mas ele não imaginava quando estava dentro daquele poço. Ele não imaginava. Tem muitas pessoas que não imaginam quais são os planos do Senhor, ou melhor, não imaginam qual é o fim que Deus preparou para ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o fim que Deus preparou é muito melhor do que o fim que você tem planejado. Deus tem planejado algo muito melhor para você, algo muito maior para você. Queira estar no plano do Senhor. O seu plano pode falhar, o de Deus não falha. O seu plano pode falhar, o de Deus nunca vai falhar. Quem sabe você já planejou e deu errado, se frustrou. Mas o plano de Deus nunca vai falhar. Até aquilo que parece estar dando errado, está dando certo. Para José, por exemplo, tinha coisa que estava dando errado, mas estava dando certo. No final ele entendeu tudo, tanto é que ele disse para os irmãos, mas não foi vocês que me enviaram aqui para o Egito, foi o Senhor que me enviou para o Egito. Quer dizer, todo aquele momento que José passou, toda aquela fase, todo aquele processo estava no plano de Deus. E às vezes tem coisas que parece estar dando errado, mas está nos planos de Deus. Ele não perdeu o controle, meu irmão. Deus continua no controle de tudo. Nós só precisamos confiar mais nele. Entenda bem isso. Aquele processo parecia que estava dando errado, mas estava tudo no controle de Deus. Às vezes o processo está parecendo que está tudo dando errado, mas está no controle de Deus. Jesus na cruz, quem olhava ali, por exemplo, achava que estava derrotado.
Às vezes nós julgamos o plano de Deus pela fase que estamos passando, pelo momento que estamos passando. Mas Deus tem algo muito maior para você, pode ter certeza disso. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, vai lá. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12, versículo 1, diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abraão, né? Nós costumamos chamar Abrão de Abraão, mas nesse momento aqui ele não era ainda o Abrão, o nome dele vai mudar mais tarde, né? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrar. Olha isso, gente. O Senhor chega para Abrão e disse: Abrão, faz o seguinte. Parece loucura esse plano de Deus, viu? Porque atualmente não. Atualmente a pessoa consegue viver independente, longe dos pais. Mas naquela época, mesmo sendo um adulto, perto dos pais era o melhor lugar para se prosperar. E te explico por quê. O Senhor chega para ele e diz: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, sai do meio dos seus, da casa do seu pai. Imagina, o melhor lugar para prosperar era na casa do pai. Por quê? Na casa do pai tinham os funcionários. Naquela época os funcionários eram os próprios familiares. Quanto mais familiar você tem, quanto mais irmãos eu tenho, mais mão de obra eu tenho para o campo, mais mão de obra eu tenho para a caça, mais mão de obra eu tenho para a colheita. Então o melhor lugar para se prosperar é na empresa do pai, vamos dizer assim, é na cooperativa do pai, é o melhor lugar para se prosperar. Longe do pai é mais dificultoso, mas Deus agora diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Meu amigo, isso aí é uma loucura maior ainda. Quer dizer, imagina, você vai sair daqui, da rua Carlos Gomes, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Sem Waze, sem GPS, sem bússola. Você só vai. Pensa se isso não é loucura. É loucura. A pessoa, para fazer isso, tinha que ter muita fé. Tinha que estar cheia de fé, ligada em Deus. E aí Deus agora vai dar os planos, vai contar todos os planos do futuro, do fim do Abraão. Olha isso. Continua. 2. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome. Olha, você vai ser muito abençoado e vai se tornar famoso. Estava falando isso para Abraão aqui. E tu serás uma bênção. Abraão, você não só será abençoado, como você também será a própria bênção. Olha isso, gente. O homem não só iria ser abençoado, como também ele se tornaria a própria bênção. Quer dizer, aonde ele chegasse, a bênção do Senhor estaria ali. Se Abraão fosse para alguma empresa, aquela empresa seria toda abençoada. Se Abraão entrasse na casa de alguém, aquela casa seria abençoada. Ele era a própria bênção, quer dizer, ele seria, Deus estava dando plano para ele, dizendo: ó, o meu plano, o que eu projetei para você é isso aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, se alguém te ajudar, se alguém te abençoar, eu também vou abençoar, também será abençoado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ó, Abraão, fica tranquilo, se alguém mexer com você, está mexendo comigo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que responsabilidade o Senhor está colocando sobre Abraão. Só que para ele viver todo esse plano de Deus, ele precisava fazer uma loucura. Era sair da casa dele.
era sair do meio da família, do pai, da parentela, deixar a terra dele para viver algo novo do Senhor. Tem muita gente que quer viver algo novo, mas não quer largar o velho. Muita gente quer ver coisa nova, mas não quer se desprender daquilo que Deus está mandando se desprender. Deus já mandou: Abraão, larga tudo e vai viver o novo. E olha o versículo 4, só o início do versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Abraão fez exatamente como Deus havia mandado. E nós sabemos o futuro de Abraão. Você está entendendo, gente? A pessoa precisa ter fé para obedecer aquilo que Deus já falou. E obedecendo aquilo que Deus já falou, ela vai viver os planos de Deus. Diga glória a Deus. Você está entendendo, gente? Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem as bênçãos dele para a sua casa, para a sua família. Mas esse é o momento que você precisa obedecer aquilo que ele já falou. Se ele falou, faça. Pastor, Deus não me falou nada. Fique tranquilo. Se ele não te falou nada, você só vai ficar na palavra dele. Mas se Deus já te falou, faça aquilo que ele já mandou. No processo dessa saída até o futuro, a linha de chegada, daquilo que Deus já mandou você fazer, é necessário que você esteja ligado em Deus, porque sempre haverá as oposições. Sempre haverá oposição. Neemias, você lembra de Neemias? Neemias tinha um plano muito lindo. Qual era o plano? Reconstruir os muros de Jerusalém. Mas se levantaram oposições, dizendo: é fraco, é derrotado, não vai conseguir, não vai prosperar. Ainda que venha se ele conseguir construir, ainda que ele construa, vai vir uma raposa. A raposa é pequena, e até a raposa vai conseguir destruir essa muralha que ele está construindo. Foi isso que a oposição de Neemias falou. Só desanimava o Neemias. Não, Neemias continuava firme nos planos que ele tinha. Amigo, continue firme, ainda que venha oposição, ainda que alguém diga que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não vai ter sucesso, fique firme no Senhor, porque a vitória está bem próxima. Amém, gente? Fique firme nos planos de Deus e a vitória é sua. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que Ele merece.